A técnica imaginativa da máquina do tempo pode ser utilizada para o paciente contextualizar o momento das suas escolhas com os dados disponíveis naquela ocasião. O terapeuta o auxilia a voltar mentalmente ao passado e verificar que informações ele tinha para decidir, assim como pode ir até o futuro e tentar observar as possíveis consequências de uma mudança de crenças e comportamentos nas suas relações pessoais e profissionais. Essa técnica auxilia na desculpabilização em relação ao passado e na descatastrofização sobre o impacto de eventuais mudanças no futuro. O paciente pode temer o fato de que aceitar a mudança signifique perder completamente a razão diante das pessoas com quem convive. Essa percepção é claramente hipergeneralizada, como se aceitar as propostas da terapia representasse uma derrota, uma aceitação do fracasso, de que em todas as discussões que teve com pais, esposa, marido, eles é que estavam certos. Nesse caso, o paciente resistente parece preferir carregar o fardo de provar que está sempre certo para todo mundo, do que seguir em frente e mudar aspectos que o fazem sofrer. Ele desvia o foco da terapia atacando quem aponta suas distorções, ao invés de olhar para si mesmo. Além da psicoeducação sobre essa distorção, alguns experimentos comportamentais podem ser úteis, como observar o terapeuta reconhecendo um erro e perceber a sua própria reação, reconhecer um erro para o terapeuta e ver o que acontece, e, finalmente, reconhecer um erro para outra pessoa e ver o que acontece, se os resultados são tão catastróficos e permanentes como ele imagina. Apresentar melhor e seguir em frente pode significar um ganho de autonomia e de responsabilidade no futuro, e isso assusta. Se eu não soube fazer escolhas no passado, quem me garante que no futuro, agindo de uma forma diferente e pouco conhecida, eu não erre de novo ou até mais ainda? É importante abordar o medo de ser incapaz de tomar decisões. Até mesmo pessoas especializadas cometem erros em suas áreas de atuação. Se para seguir em frente e mudar é preciso ter um passado cheio de acertos, ninguém nunca mudaria. Muitos pilotos campeões saíram da pista durante corridas, se refizeram do susto e voltaram para a pista. Se o carro quebrou, na corrida seguinte eles estavam lá novamente. Deixaram de ser grandes pilotos por causa disso, ou será que isso, na verdade, contribuiu para que fossem grandes pilotos? O terapeuta também pode instigar o paciente a dar-se conta do que está perdendo ao ficar tão ligado ao que fez no passado. Se você não estivesse focado no custo do passado, que novas oportunidades poderiam surgir? Que oportunidades podem estar sendo desconsideradas em função do seu foco estar no passado? Vamos ver isso juntos. O medo de se arrepender ou ter outras emoções negativas, como frustração ou ansiedade, pode fazer parte da resistência à terapia. O terapeuta pode abordar essa questão das seguintes formas. Você tem exemplos de desistências de outras causas perdidas em seu passado? Como seus sentimentos evoluíram com o passar do tempo? Como sua vida teria sido se você tivesse persistido no erro? Uma situação frequentemente útil para ilustrar essa abordagem é o fim de um relacionamento ou a perda de alguma oportunidade profissional. Durante algum tempo, os sentimentos negativos foram intensos, mas depois foram se reduzindo e talvez hoje o paciente passe anos sem lembrar desse fato ou dessa pessoa. Ele pode inclusive achar que foi melhor que aquilo tivesse acontecido. O que pareceu muito ruim naquele momento hoje se mostra como uma coisa boa. O mesmo pode se aplicar ao abrir mão dos custos do passado e lutar pela mudança. Uma metáfora sugerida por Robert Leahy na abordagem do medo das emoções negativas é comparar a dor rápida de arrancar um estilhaço do corpo com a dor constante de deixá-lo dentro do corpo. Para tolerar as emoções negativas e sentir-se mais seguro para tentar novos comportamentos, o paciente também pode buscar apoio social. O terapeuta pode ajudá-lo a identificar quem seriam essas pessoas mais indicadas para esse apoio e como fazer esse pedido.
Finalmente, o paciente é orientado a identificar o chamado roteiro de vida. Ele pode ter instintivamente se cercado de pessoas que compartilham suas crenças ou as mantêm, da mesma forma que se afastou de pessoas que confrontavam suas crenças de forma direta ou indireta. Essa seletividade interpessoal pode fazer, por exemplo, com que o paciente tenha maior contato com pessoas pessimistas, com tendência à culpabilização ou catastrofismo, assim como com situações propícias para confirmar essas previsões e sentimentos. Tudo isso gera um potencial para tornar os pensamentos automáticos uma realidade forjada pelo roteiro que o paciente traçou para si mesmo, ainda que de forma inconsciente. Um exemplo clássico é a história de abandonos sucessivos dos pacientes borderline. Os custos do passado podem impedi-los de receber ajuda, pois uma relação estável hoje mostra o quanto isso poderia ter acontecido no passado e quantas oportunidades de relacionamento foram perdidas. O papel do terapeuta nesse caso consiste em ajudar o paciente a reconhecer esse roteiro de vida e, acima de tudo, a aceitar essa verdade. Assim, esse roteiro pode ser apontado quando tentar puxar o paciente de volta para um modo antigo de perceber as coisas. Uma pergunta que auxilia o terapeuta a identificar esse roteiro de vida e seletividade interpessoal é: que pontos negativos esse paciente tenta provar para si mesmo? O próprio paciente resistente deve se fazer essa pergunta todos os dias.